Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos esquemas filosóficos mais brilhantes e surpreendentemente atuais de todos os tempos. É a visão de Aristóteles sobre como os seres humanos conseguem navegar por uma realidade caótica usando o poder transformador da arte. É loucura pensar que lá na Grécia Antiga ele já tinha mapeado soluções tão práticas para os dilemas éticos que a gente enfrenta todo santo dia. Afinal, como educar o caráter para um mundo inacabado e imperfeito? Porque vamos ser sinceros, o nosso mundo humano é exatamente assim, governado pelo imprevisto e pela contingência. A gente não vive dentro de um laboratório onde tudo acontece de forma idêntica e calculada. Então, a grande pergunta é: como é que se educa o caráter moral de alguém quando simplesmente não existem regras absolutas, daquelas 100% previsíveis, para cada tropeço do nosso dia-a-dia? Isso nos leva direito à nossa primeira parte, um mundo imperfeito e a vida prática. Aqui, Aristóteles traça uma fronteira muito importante. De um lado, a gente tem a ciência teórica, coisas como a física ou a matemática. Elas lidam com verdades absolutas, sabe? A soma dos ângulos de um triângulo não muda. É uma realidade cravada em pedra, independente de nós. Mas do outro lado, temos a vida prática. E ela lida puramente com o contingente. A nossa política, as relações sociais, as nossas escolhas éticas. É um ambiente temporal e, honestamente, uma bagunça imprevisível. Ou seja, a pura ciência lógica jamais vai dar conta de nos guiar por essa montanha-russa que é a realidade humana. E é aí que entra a grande sacada de Aristóteles, na nossa segunda parte, a ciência poética. Para resolver essa bagunça toda, a gente vê um contraste brutal entre mestre e discípulo. Platão, o mestre, olhava para a arte, especialmente a poesia, com uma desconfiança absurda. Para ele, o mundo físico já era uma cópia meio falha das ideias originais. Então a arte seria o quê? Uma imitação da imitação. Algo perigoso que só afastava a gente da verdade. Mas Aristóteles não. Ele bate de frente com isso e abraça a poesia. Ele entende a arte não como uma cópia inútil, mas como uma recriação ativa, produtiva. As chamadas ciências poéticas, ou saberes produtivos, causam um efeito estético que nos beneficia demais. A arte não tira a gente da realidade, ela nos prepara para ela. O que nos leva ao coração desse pensamento, na parte 3, a catarse da tragédia. A famosa catarse. Olha, para a visão aristotélica, presenciar uma obra trágica não é só sentar e se distrair no fim de semana. Não é mero entretenimento, é um mecanismo pedagógico profundíssimo. A tragédia encena ações extremas, virtuosas, e elas operam justamente essa catarse, que é uma verdadeira purificação das nossas paixões. A arte produtiva, então, tem um papel direto e totalmente insubstituível na educação moral de qualquer indivíduo. E a própria palavra catarse carrega um duplo sentido histórico fascinante. Ela tem aquele peso de uma purificação religiosa, herdada lá dos mitos antigos, mas também funciona como uma purgação médica. É tipo uma cirurgia para a alma mesmo. Sabe aquele terror e aquela piedade que a gente sente ao ver a queda de um herói trágico na tela ou no palco? Aquilo expurga o excesso dessas mesmas emoções dentro de gente. É literalmente um simulador de voo ético. A gente experimenta o desastre total, mas num ambiente 100% seguro da arte. E no final, a gente sai da plateia aliviada e com as emoções recalibradas. Vamos entender como essa jornada funciona na cabeça das pessoas, na parte 4, do sofrimento ao conhecimento. Tem um ritmo emocional rolando aqui que é absolutamente central. Primeiro, tudo começa ao testemunhar o pathos, aquele sofrimento intenso do herói. Isso aciona o passo 2, despertando sentimentos fortíssimos de terror e piedade. Mas o pulo do gato pedagógico mesmo acontece no passo 3. Ao sentir a dor do herói, a gente é forçado a vivenciar a alteridade. A gente sai de dentro da própria cabeça. E é exatamente essa empatia meio dolorosa que produz o passo 4, o matos, que é o conhecimento alcançado. Resumindo a ópera, o próprio sofrimento simulado pela arte é a fábrica que produz a nossa sabedoria. Nesse processo, a gente esbarra em duas concepções diferentes de humanidade. De um lado, a tragédia expõe o ser humano como o brotos, numa relação vertical. Ou seja, humanos frágeis, humilhados pelas forças imensas do destino e dos deuses, o que quebra na hora aquela nossa vaidade de querer controlar tudo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente sofre coletivamente ali na plateia, a gente se reconhece como antropos. E isso já é uma relação horizontal, criando laços empáticos de igualdade fortíssimos com quem está do nosso lado. A tragédia, basicamente, nos humilha verticalmente para poder nos unir horizontalmente. Tudo isso serve a um propósito maior, que está na parte 5, a forja do caráter. Vamos falar sobre o ethos, o nosso caráter.
A grande questão é que ele não é um pacote que já vem pronto quando a gente nasce. Ele precisa ser forjado pela repetição, pelo hábito na vida prática, moderando constantemente as nossas paixões. A educação moral exige a criação desse ethos robusto. E como a gente acabou de ver, num mundo inacabado e governado por imprevistos, precisamos muito de um caráter bem treinado para aplicar um julgamento justo, principalmente naquelas horas em que não tem nenhum manual de instruções por perto. Aí entra a lição definitiva de humildade da tragédia. Ela nos ensina que o homem é apenas uma criatura de um dia. Quando a arte nos faz engolir a seco a nossa própria mortalidade e vulnerabilidade, ela nos joga direto na pele do outro. É o antídoto mais eficaz que existe contra a arrogância. E, com certeza, é a base fundamental para a gente conseguir construir a verdadeira empatia que a vida em sociedade tanto exige. E assim chegamos à nossa reta final na parte 6, Política, Pedagogia e Prudência. O prêmio final dessa jornada educacional toda, o resultado máximo da catarse, é o desenvolvimento da frônesis, a nossa prudência. Essa virtude é aquela capacidade quase instintiva de deliberar e agir corretamente no calor do momento. É saber achar o ponto de equilíbrio no meio do caos do nosso mundo imperfeito. Aristóteles deixa muito claro, sem a frônesis, esquece. É simplesmente impossível ter uma vida política saudável e exercer a cidadania de verdade. Então, para Aristóteles, um mestre educador não vai empurrar regras absolutas goela abaixo de ninguém. Em vez disso, ele atua como um maestro, orquestrando 3 instrumentos vitais. Primeiro, a poética, para despertar as emoções certas e formar o caráter lá na base. Segundo, a retórica, para construir aquele discurso persuasivo, compartilhado, que realmente engaja e respeita as paixões dos cidadãos. E terceiro, a dialética, o diálogo racional puro, para investigar a verdade em conjunto. É a junção perfeita das emoções educadas pela arte, com o raciocínio afiado pelo diálogo. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha incrível para o nosso dia-a-dia. Pensa bem no ambiente de mídia de hoje, nas séries, filmes e narrativas que a gente consome quase compulsivamente. Será que esses formatos atuais estão funcionando como os nossos simuladores de voo éticos? Eles estão promovendo a verdadeira catarse, cultivando a empatia e preparando o nosso caráter para lidar com esse mundo inacabado? Ou estão servindo só de distração vazia? Fica aí a reflexão. É fundamental a gente pensar se as histórias de hoje estão de facto moldando a nossa prudência para a vida real e imprevisível. Agradecemos muito a companhia nesta análise. Esperamos que esta visão transformadora de Aristóteles ajude a enxergar as narrativas ao nosso redor com outros olhos. Até à próxima.